Olá pessoal, estamos de volta, hoje trazendo as respostas às perguntas que foram encaminhadas a Maíse no nosso último Comunhão Inspira. E a Maíse gentilmente, carinhosamente respondeu cada uma dessas perguntas e hoje nós estamos aqui, né Maíse, para respondê-las individualmente. Então eu farei cada uma das perguntas e a Maíse logo na sequência as respostas. E ficamos felizes mais uma vez em tê-los em nossa companhia. Vou transcrever na íntegra tudo que foi perguntado, tá, Maíse? Tá. Boa noite. Não me acho intolerante, mas posso estar enganado. Nada tenho contra o homossexualismo. Acho delinquência um equívoco. Mas acho que a impunidade incentiva a prática da maldade. As novelas que incentivam o homossexualismo, o crime pelo dinheiro e poder não ajuda. Ao contrário, incentiva o mal. O que as religiões fazem em campanhas para melhorar nossa conduta fora dos templos, TV e mídia social, para quem não procura religião? Olha, Carlos, eu em casa, com muito cuidado, respondi para você. Você tem razão, Carlos. O bem é tímido, o desequilíbrio é sempre ousado. Aliás, os espíritos responderam isso a Kardec, que o bem sempre se acovarda muitas vezes e o mal não quer nem saber. Ele vem atropelando. As religiões, como você falava, esperam que as pessoas as busquem, mas não se colocam muitas vezes com coragem nos debates que a vida pede. E os tempos difíceis de hoje provocam isso. Respeitar o outro não significa concordar com ele, mas saber que um dia as lições terão sido válidas. O que o outro faz, o que ele é, embora discordemos, precisa ser respeitado. A evolução do homem deve passar por conflito também. Nos cabe sempre optar pela vida mais alta. E não é sempre que a pessoa faz essa opção. E até isso nós devemos respeitar no outro, já que ele não quer simplesmente agir de forma diferente. É difícil, às vezes, entender, aceitar, mas devemos ter tolerância, entendendo que o processo de evolução do outro, o processo de entendimento dele, ainda é diverso daquilo que nós achamos que é o melhor. Me falaram esta semana que pessoas caladas escutam mais, assim tornam-se mais sábias. Gostaria de perguntar se este silêncio é relacionado à sabedoria ou outra característica, como, por exemplo, a negação. E isso poderia prejudicar o nível dessa comunicação? Eu escrevi. Pensei muito sobre isso, você sabe que é uma coisa que me atormenta um pouco também. Às vezes de ficar dando opinião sobre as coisas, né? E eu escrevi, toda omissão onde podemos ajudar é errada. E eu comentava com você aqui nos meus dizeres. Eu adoro falar. Acho que se vai ajudar a pessoa, nossa opinião deve ser sempre colocada. É possível ser sábio sem ser sabido. Fazer parte do mundo opinando firmemente, para nos colocar como almas que pretendem construir um mundo que se importe. Porque é confortável você ficar simplesmente sem se opinar, sem poder interferir positivamente. Mas se você pode, então deve. Sempre que a nossa intenção for boa, sempre que nós pudermos colaborar positivamente, não vamos nos omitir, porque as pessoas já cansaram de não ter opinião e a sociedade precisa saber que todos nós fazemos a humanidade e precisamos nos colocar realmente nas mais diversas situações, sempre de todo o coração. Onde a sinceridade do seu coração, não tenha dúvida, vai ser o que vai te proteger em todas as circunstâncias. Eu acho maravilhoso isso que você acabou de dizer, Maíse, porque parece que culturalmente nós somos meio que inibidos. Sim. Ou imaginamos que a nossa opinião pode intimidar, pode soar arrogante
E são coisas distintas, são coisas diversas. Nós podemos perfeitamente nos posicionar, mas percebendo a forma como nós iremos nos posicionar, claro, o tom que nós iremos usar, o momento e, naturalmente, o teor, né? A essência, o alicerce daquela mensagem que nós vamos transmitir. E eu acho isso importante, porque nós precisamos exercitar isso com mais frequência, posicionarmos-nos frente às situações que se nos apresentam na vida. Isso é natural. Né? E as pessoas precisam nos conhecer como nós realmente somos. Né? E nós também precisamos nos conhecer. Claro. Cada vez que você se expõe ante uma situação, com a sua opinião, com a sua participação, você está se aperfeiçoando também. Perfeito. O assunto agora, Maís, é inteligência espiritual. Capacidade de valorizar e entender os avisos de livramentos que por vezes os espíritos nos enviam. Como amadurecer espiritualmente a fim de valorizar esses avisos e não somente classificá-los como intuição? Eu escrevi para você. O tempo fará isso. É preciso nos esvaziar do que nós pretendemos, nos enchendo do desejo de seguir os caminhos que a vida nos aponta. E eu comentei, imagino que você já esteja nesse rumo, porque a partir do momento que você se preocupa com isso, você já está tentando. Os espíritos dizem que nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, os nossos sonhos, mas às vezes é preciso parar e nos esvaziar das nossas vontades para que uma nova vontade surja e possa agir através de nós. Só o processo evolutivo nos fará sempre positivos na nossa busca do que nós realmente desejamos, pretendemos, mas até lá nós vamos viver todas as incoerências da nossa alma e vivamos mesmo, porque tudo é aprendizado e nós vamos nos aperfeiçoando cada vez mais, quanto mais nos colocamos, aprendendo com os nossos desejos, entendendo que há coisas que nós desejamos, mas que não são boas, ou até conseguindo determinadas coisas que aparentemente seriam nossa felicidade, mas acabam sendo nossa tristeza, mas tudo são experiências. Ao querer fazer o bem, como superar aqueles que confundem você ser bom de você ser besta, ser bobo? Muitos pedem ajuda, esmola, etc. Mas, na verdade, é para uso de drogas, por preguiça de trabalhar. O que fazer, Maíse? Eu acho que sempre acreditar. Eu me recordei agora de uma história, o Chico tinha um bêbado em Uberaba e o cara bebia o tempo inteiro e vivia cheirando a bebida e um dia ele pediu um cruzeiro para o Chico para comprar um pão. E o Chico também lutava com enorme dificuldade, tinha o dinheirinho dele ali contado, e ele disse, meu amigo, eu não tenho. E tinha. Tinha um cruzeiro, exatamente, mas não deu para o rapaz. Quando ele chegou em casa, Emmanuel apareceu e disse, mas por que o senhor não deu? E ele disse, mas o senhor não viu? Ele estava completamente bêbado. Ele estava cheirando a bebida. Ele não tinha tomado banho, sei lá quantos dias. Ele anda pelas ruas pedindo a todo mundo, mas é para beber. Mas ele disse a você que ia beber? Não, ele disse que precisava para comprar um pão. E Emmanuel disse, então o problema passou a ser seu. Porque não interessa se ele ia comprar um pão mesmo ou se ele ia beber. Mas ficou para você o gesto que você não teve de dar a ele aquele cruzeiro. E eu escrevi, só nosso coração pode escolher. Nunca saberemos se a pessoa realmente precisa de ajuda para comer ou para os seus vícios. De qualquer forma, são almas doentes e sofridas, mesmo quando enganam. Quem socorre nunca é bobo, mesmo que tenha sido enganado. Fica o bem em nós. Não adianta você fingir que não está vendo as crianças nos semáforos. A sua indiferença não vai mudar aquela situação. Mas, às vezes, um pequeno gesto, até de dar um bom dia, mesmo que você não dê nada material, pode mudar o destino da pessoa. E por falar em alcoolismo, mas tem Sim. uma outra pergunta que se refere justamente a isso. Como tratar o alcoolismo? O que significa para a vida espiritual? Como a família pode, de fato, ajudar o alcoólatra? Sabendo que o alcoolismo é uma doença, sabendo que existe tratamento, se houver a real vontade de mudar. Eu escrevi, tudo que não se supera aqui nos acompanha no além.
Essa é a grande realidade. Buscar tratamento, terapia, auxílio espiritual e saber que a luta é para sempre deve ajudar. O alcoolismo não destrói só a saúde, mas adoece a todos em volta. E por isso a família, em geral, precisa de tratamento também. Deve haver união e luta de todos em volta para um apoio real. E eu disse que eu ficava na torcida, fosse quem fosse a pessoa que precisava de ajuda. Noel Rosa, o grande poeta, morreu aos 26 anos, alcoólatra. E ficou tuberculoso, por causa da questão do álcool. E no mundo espiritual ele sofreu para burro, embora tivesse um bom coração. Levou muito tempo para se recuperar, porque os vícios que abalam nosso corpo permanecem em nossa alma, em nosso perispírito, que é o corpo que sobrevive à morte física. Então tudo aquilo que você não consegue superar quando na carne, te acompanha e causa dificuldade. Porque não é fácil estar fora da matéria, sentir a vontade de beber ou de usar drogas e não poder fazê-lo, a não ser que você se ligue a um encarnado que tem esse vício. E você passa a ser, então, um espírito que vive da energia de uma pessoa encarnada que tem o mesmo vício que você tinha. E isso é triste demais. Então, é importante, enquanto ainda estamos na Terra, buscarmos tratamento. Uma vez eu fiz uma palestra no AA, nos Alcoólicos Anônimos, e a primeira pessoa que deu testemunho era uma empresária. Uma mulher chiquérrima, rica, linda. Quando ela subiu no palco, eu imaginei que fosse qualquer coisa, menos alcoólatra. E ela conta a saga dela e arrancou lágrimas de todos nós, porque era uma história impressionante. De abandono íntimo, de depressão, de não se gostar. E eu vendo aquela mulher maravilhosa, magra, linda, eu pensei, meu Deus, como é possível? Mas havia nela uma dor que durante muito tempo só o álcool aplacava. Mas depois ficava pior, porque depois quando passa o efeito do álcool, você fica 10 vezes pior. Sem falar nas companhias espirituais, que nunca são boas para quem não consegue debelar um vício. Então, o AA é um trabalho seríssimo que existe há muitos e muitos anos no mundo inteiro. Também existe o terapeuta amigo, o médico, que vai nos orientar. E sermos sinceros, juntar a família, dizer, olha, eu estou passando por isso, eu quero sair disso e vou precisar da ajuda de todos. Por que os espíritas desencarnam e dão tanto trabalho na espiritualidade? Tomara que não seja o nosso caso, né? Mas... É verdade. Mas olha, você tem razão. Os espíritos dizem que, inclusive o Hospital Esperança, que o seu Eurípides Bassanufo fundou no mundo espiritual, é para receber principalmente espíritas. E eu fiquei satisfeita porque lá a especialidade é receber oradores que não deram certo. Então eu fico pensando, meu Deus, se eu ficar doida em algum momento, pelo menos no Hospital Esperança vão me internar. Mas eu escrevi para você. Por vários motivos, mas em geral porque passaram uma vida inteira na Terra sem nada fazer por si e pelos outros. Aí, o recomeçar no além será sempre problemático, com longo tempo gasto em começar de novo. E é verdade. E nós que estudamos doutrina espírita, por exemplo, aliás, todas as religiões falam de vida além da morte, mas doutrina espírita é com detalhes. Então, você chegar do lado de lá, dizer que estudou, que sabia como é que era, e não ter feito nada, vai depor contra você, sem dúvida nenhuma. É tão sério isso que os espíritos contam que Getúlio Vargas, o ex-presidente, se matou com um tiro no peito e ele sofreu muito no mundo espiritual e foi resgatado num certo momento. E no hospital, onde ele ficou internado, o tiro no peito tinha de tal maneira hebetado a sua consciência que ele perguntava aos médicos do mundo espiritual: mas eu morri de quê? Eu não me lembro de ter ficado doente. A hora do suicídio foi tão dramática que ele simplesmente criou na sua mente um muro que o impedia de lembrar do outro lado da vida que ele havia se suicidado. Tamanha gravidade do que ele havia feito, que era tirar a própria vida. Então, nós do lado de lá somos exatamente aquilo que nós fizemos de toda a nossa vida na Terra. Somos as nossas escolhas. Hoje parece tranquilo.
Quando nós chegarmos do lado de lá e nos for perguntado, nós vamos ter dificuldade de explicar. Por que sabíamos e não fizemos? Por que tínhamos tudo na mão ou nada, e mesmo aí estava o aprendizado, e nada realizamos de nós mesmos. Então, enquanto estamos aqui, façamos muita coisa. Porque os espíritos dizem que hoje a única inveja, a maior de todas que existe das almas que estão fora da matéria sofredoras sobre nós, é o fato de ainda estarmos num corpo de carne e ainda termos o destino nas nossas mãos. O que quer dizer o universo conspira a favor? Tem a ver com nossas atitudes e pensamentos? Tem tudo a ver. Podemos mudar energias, nossos caminhos com pensamentos novos que gerem atitudes de luz. Só assim mudamos nosso tônus vital e nos transformamos. E eu falei, fico torcendo por você, porque eu acredito que você esteja nesse caminho. Tônus vital é aquela energia que nos mantém. E quando nós temos baques, quando ficamos tristes, nosso tônus vital diminui. Mas depois, com uma nova esperança, com novos pensamentos, ele ressurge. Com a velhice do corpo, ele vai declinando. Há pessoas que chegam aos 90 anos ou até mais com tônus vital ainda importante, porque souberam viver. Não simplesmente fisicamente, mas psiquicamente, emocionalmente. Então, se você tem ideia, e hoje a ciência nos diz que todos nós podemos viver muito, se você tem essa ideia, muito mais do que cuidar do próprio corpo, cuide do que se alimenta a sua mente e o seu coração. Perfeita resposta, Maísa, maravilhosa. Imagina. Essa pergunta foi anotada pela pessoa que recebeu a pergunta por solicitação de quem nos conduziu a pergunta, quem lhe conduziu a pergunta, né? Pedindo muito para responder porque está realmente precisando. Os espíritos inferiores têm influência para atrapalhar o alcance dos nossos sonhos e objetivos? E o que fazer para lidar com eles? Eu respondi, se nossa vontade for firme, eles não conseguem. Para lidar com isso, trabalho no bem, equilíbrio, autoconhecimento. E muitas orações carinhosas aos nossos protetores também. Eu fico na torcida pela sua melhora. Se você que perguntou está precisando. Não duvide que a nossa vontade comanda tudo. Emmanuel dizia que nosso cérebro é como um escritório com vários departamentos, em que a vontade é o grande gerente. Se nós não quisermos, nenhuma influência nos abaterá. Se nós deixarmos, todas elas cairão sobre nós. A escolha é sempre nossa. Dependendo da nossa energia, da nossa vibração, do nosso tônus positivo, ninguém nos alcançará. Muitas e muitas vezes aqui na Comunhão Espírita eu vi almas sofredoras dizerem para o encarnado que se tratava, se você quiser se afastar de mim, que eu me afaste de você, saia da minha sintonia. Porque o ser desencarnado tem muito mais dificuldade de mudar seu plano mental, porque ele vive no sofrimento. Você não. Você vai a uma leitura edificante, vai a um psicólogo amigo, vai a um companheiro que possa ouvir você. É diferente. Mas se nós permanecemos no mesmo diapasão mental, e se ele é negativo, com certeza ninguém precisará dizer que A, B ou C nos acompanha. Nós saberemos quais são as nossas companhias espirituais, dependendo do que sair do nosso coração e da nossa mente. Maísa, como o Espiritismo entende a transexualidade? Obrigado. Olha, outro dia, eu até falo aqui, vou ler para você, como opção e muitas vezes como conflito, porque ninguém questiona a sua própria sexualidade, sua própria orientação sexual, sem enfrentar desafios, sem enfrentar preconceitos. O mundo avançou demais, mas ainda existem preconceitos e hoje, inclusive, parecem até mais acirrados ainda. As escolhas da nossa sexualidade sempre vêm do passado e nos cabe respeitar a nós mesmos e viver sem ferir e desequilibrar a vida em torno de nós, não importa qual seja a sua orientação. O Alberto Almeida, eu comento aqui com você,
Ele esteve na comunhão no mês passado e falou, como psiquiatra e como espírita, muito bem sobre esse tema. E eu sugiro a você para ver se você consegue, na livraria da comunhão, o DVD que deve ter sido gravado, com certeza, da palestra do Alberto Almeida. Inclusive, depois eu fui dizer para ele que eu fiquei encantada com a maneira serena, segura, positiva e fraterna com que ele falou sobre transexualidade. O que eu fico chateada às vezes não é a opção que cada pessoa faz de si mesma, é como nós ainda queremos discutir isso. O mundo precisando tanto de tanta coisa, de uma real fraternidade, e nós ainda estamos preocupados com a sexualidade do outro, com a escolha do outro. Isso nos perturba, isso nos faz ter preconceito, isso nos faz ter um olhar menos digno e nobre na direção do semelhante. Isso é que é impressionante. Às vezes eu penso que nós ainda estamos na idade da pedra, porque estamos preocupados com a maneira que o outro quer amar, viver, ao invés de nos preocuparmos com o quanto de bem nós temos no nosso coração e o quanto nós podemos mudar a vida em torno de nós. E a mais pura expressão da verdade, né, Maís? Nós parece que ainda estamos muito preocupados com o que o outro está fazendo da vida dele e estamos esquecendo do que estamos fazendo da nossa. Né? É para nos distrair, né? Sim. Daquilo que realmente a gente precisa resolver. Sim. Prezada Maíse, há conflito entre o livre-arbítrio e o nada é por acaso? Juliana Queiroz. Juliana, eu respondi para você e adorei sua pergunta. As escolhas são sempre nossas e nos conduzem às realizações. Pense que tudo vai acontecer para o seu melhor. E mesmo o acaso não te surpreenderá, mas será uma construção sua. A gente fica mesmo pensando. E os espíritos dizem que, no fundo, tudo é escolha nossa. Algumas coisas, antes de nascer, nós determinamos. Pai, mãe, determinadas dificuldades sempre que nós queríamos vivenciar, mas nós, às vezes, somos também uma espécie de folha que o vento pode levar para qualquer lugar, dependendo do nosso desejo. Há um filme com Tom Hanks, que você já deve ter assistido, Forrest Gump, e é uma história maravilhosa, porque é a história de como a América é e como ela acha que é. E a história do Forrest é linda, porque é exatamente isso. Ele tinha tudo contra ele e teve uma vida extraordinária. A gente faz o nosso destino, sem dúvida nenhuma, porque os espíritos dizem que até aquilo que nós deixamos muito determinado no mundo espiritual, podemos mudar, se realmente amarmos o suficiente para essa mudança. Maís, eu comecei vegano. Depois de 25 anos com a imunidade baixa, a médica receitou-me comer ovo, salmão e galinha caipira. Mas estou com muita dificuldade. Será que isso vai me prejudicar se eu não comer? Eu coloquei para você. Mudar hábitos é sempre difícil, mas ela deve ter motivos para orientar você dessa forma, no caso, a médica, né? Se persistir a dificuldade, procure um nutricionista ou outra opinião médica. Ovo e salmão com certeza fazem bem. Quem sabe se você tentar mais um pouco. Abraço. E é verdade, porque tem coisas... Eu não gosto de ovo, mas eu canso de ouvir a minha endocrinologista dizer que comer ovo é bom. Não é você comer meia dúzia de ovos. Mas o ovo tem coisas boas. O salmão também tem coisas boas. É claro que, de repente, é difícil. Sempre é. Mudar hábitos, tanto para emagrecer, como para trazer para a nossa alimentação coisas às quais nós estamos acostumados. Mas tente. Ouça uma outra opinião, ou vá a nutricionista, que é uma coisa ótima para você saber, olha, na minha idade, do meu jeito, com os exames que eu tenho, o que é melhor para mim. Né? Eu vou fazer 60 anos em dezembro. Então, com o passar do tempo, é uma necessidade que você tem. Olha, que dieta eu posso fazer que não vai me trazer uma anemia? Que coisas na minha idade eu não posso deixar de comer? De que coisas na minha idade eu devo deixar de comer? Porque isso existe. E eu comentava aqui com o Wagner que do outro lado da vida só tem caldinho reconfortante. E assim mesmo, quando você chega lá, depois é através da respiração que nos alimentamos. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não dá para ser viciado num monte de coisas sabendo
que do lado de lá não tem. Eu me lembrei de Dona Zilda Gingetti Rossi, que perdeu os 2 filhos num acidente de carro, e ela escreveu um livro maravilhoso, Perda de Entes Queridos, ainda na década de 70. E ela conta o encontro dela espiritualmente com os filhos. E um dos filhos, o mais jovem, era viciado em brigadeiro quando era encarnado. E ele teve uma grande dificuldade de se ver fora da matéria. Ele não admitia que tinha morrido. O outro mais velho era um Diógenes e Drauzio, os 2 irmãos. O outro mais velho encarou melhor. Viver do outro lado, perceber que havia desencarnado. O outro não. E aí o que foi que os espíritos fizeram? Levaram ele numa festinha de criança, cheia de brigadeiro. Os mentores. Quando ele chegou, que viu aquela mesa cheia de brigadeiro, ele, meu Deus, brigadeiro, que era o que não saía da cabeça dele. E de repente ele se aproximou da mesa, sentiu o cheiro do brigadeiro, mas ali, naquele momento, ele percebeu que não tinha jeito, que ele estava fora da matéria, ele não ia poder comer o brigadeiro. E aí ele começou a chorar, porque foi aí que ele teve a consciência mesmo da impossibilidade. Então veja como a espiritualidade é tão fantástica que às vezes faz coisas assim. Mostrou os brigadeiros que ele tanto gostava, ele tinha 14 anos quando desencarnou, para que ele percebesse que não podia nem participar da festinha, nem comer o brigadeiro, e que, portanto, o caminho dele era outro. Isso é fantástico, porque os espíritos têm uma tolerância e um amor enorme por nós, porque também já foram homens, também já sofreram, também já erraram. E nós estamos só em lugares diferentes. Amanhã eles virão e nós voltaremos. Vamos trocar de lugar. Mas o importante é que cada um de nós, com todas as suas experiências, seremos um feixe de amor que vai chegar do lado de lá e dizer, olha, eu não pude fazer tudo, mas o que eu fiz de todo o coração. Para mim e para os outros. Amigos e amigas do Comunhão Inspira, meninos de sábado, né, Maísa? É que verdade. Acompanham sempre a Maísa. Nós ficamos muito felizes com a companhia de vocês mais uma vez. Agradecemos mais uma vez o carinho eu que agradeço, da Maísa em cada uma dessas respostas, a forma, mesmo depois de já tê-las respondida, mas a emoção que toma conta quando ela vai respondendo novamente cada uma dessas perguntas. E nós sabemos, né, Maísa, o quão importante é o fato de cada uma dessas perguntas ser direcionada e nós termos oportunidade de respondê-las. Porque nós sabemos, somos seres humanos absolutamente, invariavelmente, todos nós enfrentamos os nossos desafios. E que bom que temos a oportunidade de, em um determinado momento, colocar lá a nossa dúvida, a nossa dificuldade, compartilhar esse nosso desafio e vamos aprendendo juntos, né? É verdade, até porque quando alguém mais sábio do que nós nos responde as nossas questões, nós ficamos felizes também. Maísa, muito obrigado. Eu agradeço, mais uma vez. Imagine. Papai do Céu te abençoe, te ilumine e fortaleça. A todos nós. Até a próxima.